E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, eu vou ter que conversar a respeito de uma enquete que eu fiz que eu, sinceramente, me apavorei. A enquete foi a seguinte: melhor caixinha para guardar o seu dinheiro sem risco. Coloquei o cofrinho do Inter, caixinha da Nubank e o cofrinho do Itaú. E assim, ó, sinceramente eu me surpreendi. 50% dos votos, 2.000 votos, botaram caixinha. Então 1.000 pessoas acreditam que a caixinha da Nubank é mais seguro. E não questão de investimento retorno, ainda falei, mais seguro. Então decidi fazer esse vídeo aqui para te dar o meu parecer. Eu já espero que tu aproveite o vídeo e deixe nos comentários qual que tu prefere e o porquê. Eu vou explicar o meu motivo por que eu escolho tal banco, tá bom? Vou colocar a telinha do meu celular e vamos conversar a respeito desses produtos. Telinha aí, pessoal. Cara, lembrando o seguinte, né? Quando eu falo caixinha, o termo caixinha é caixinha, cofrinho, é um monte de produto que tem parecido. O que é o parecido? Que eles vão pagar entre 100 a 110% do CDI, tu consegue guardar e a liquidez é diária. Esse é o assunto do vídeo. Como assim liquidez diária, Vinícius? Eu não entendo essas coisas. Vamos lá. Quando ele fala assim entre 10% do CDI, o CDI é mais ou menos como a taxa Selic, regula ali padrão. Se a taxa Selic está 14 por ano e ele está dizendo que vai pagar 110, ele vai te pagar 14 mais 10% de 14, que seria 1,40, seria 15,40. Tirando o imposto de renda, tu ia receber líquido, vamos botar 1% ao mês. Ponto. E 1% hoje em dia, meu Deus, sem correr risco, é uma baita taxa. Mas o que significa liquidez diária, Vinícius? Liquidez diária é quando eu opto por sacar, tirar esse dinheiro e ele cai na minha conta. Então, são produtos deste perfil, que além da rentabilidade maior que a poupança, é um produto que entrega mais. E aí, vamos a um detalhe peculiar nessa informação que eu quis entender com vocês para ver se vocês têm o discernimento que eu quero te expor. Quando eu falei em segurança, eu não falei sobre retorno. Não é retorno. Retorno praticamente todas são iguais. Não, Vinícius, a Turbo da Nubank te entrega 105%. Tá, beleza. Vamos pegar aqui a Turbo. Hoje eu tenho a Turbo aqui me dando 105% de CDI. Tem turbos também aí que está entregando 120%. E não tem problema nenhum. Só que qual é a caixinha que tu tá colocando teu dinheiro? Como assim qual é a caixinha? Qual é o CDB? Porque ela tem um CDI e a gente não sabe em qual fundo que ela aplica esse dinheiro. Ó, prazo do resgate, ó, sobre o RDB, classe do ativo, renda emissor, a própria Nubank está emitindo esse dinheiro e ela acrescenta que ela tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Beleza. Então, tu está comprando um título, a caixinha Turbo nada mais é que um título da própria Nubank. Se hoje a Nubank inventa de quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito não tem como pagar. Porque se ela hoje ela é a terceira maior do Brasil em clientes e o Fundo Garantidor de Crédito tem 125 bilhões de reais, não vai ter caixa. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive um problema com o Banco Master. Eu comprei 2 CDBs do Banco Master e o banco, não é que eu tive problema, mas agora eu tô com medo, porque é uma coisa que não tinha risco, que é o CDB, hoje está tendo risco, porque o Banco Master se alavancou demais. Agora vai ser compra do BRB e o meu título corre riscos. E aí o FGC, se pagar tudo, vai ser 60 bilhões, que vai 45, 50 bilhões que vai ter que pagar. E será que ele vai pagar? Então assim, ó, às vezes a facilidade não é o melhor caminho. E eu só tô querendo abrir a tua mente em relação a isso. Vinícius, tu acha que eu não devo colocar no dinheiro no Nubank? Não, não acho. Eu acho que isso aqui com liquidez diária é tranquilo da gente colocar. Mas segurança. Ah, o porquinho, Vinícius, o porquinho. O porquinho, eu fui lá, o porquinho, CDB, meu porquinho, liquidez 90. Então, ele está dizendo que é um CDB do próprio Banco Inter, ó, emissor Banco Inter. Que também é uma das maiores fintechs do Brasil, que também tem toda essa potencialidade. Só que eu tô querendo dizer a mesma coisa. E o Inter? Imposto de renda regressivo, a pós-permanência acaba, grau de risco muito baixo. Eu, quando comprei um título do Master ano passado, também era muito baixo o risco. E a gente descobre. Não tô falando aqui, não tô querendo fazer a polêmica, mas eu falei em segurança. Aí, tu tem o Inter e o Nubank, que são fintechs. Ah, tem o Mercado Pago, Fundo Reserva, fintech. Ah, tu tem o fintech. E aí as pessoas não querem o Itaú.
Gente, se tu olhar o fundo garantidor de crédito, como é que funciona, só quero que tu pegue esse detalhe, que foi aí que eu abri essa enquete, foi aí que eu abri a minha mente. O fundo garantidor de crédito significa o quê? Que os bancos que estão dentro dessa normativa aí, eles têm que dar 0,01 de cada cliente investido, uma coisa assim. Por isso que ele tem hoje o retorno de 125 bilhões dentro desse fundo. Mas 125 bilhões não dá para nada, porque eles garantem até 250 mil, e se um banco quebrar, tu vê só o Banco Master, que nem é tudo isso, já ia balançar, tu imagina os outros bancos, os bancos maiores. O Itaú hoje é um dos 4 bancos lá em cima que tem, do topo de investimento e um que manda. O Itaú tem, acho que em carteira, 400 ou 500 bilhões de reais investidos. Isso vai te dar, no mínimo, uma segurança a mais. Aí quando eu falo em segurança, as pessoas, mas a fintech... Cara, Nubank não é segurança. Por mais que a gente queira, não é. Agora, um banco físico é. Um Itaú... Cara, o Itaú tá comprovado no tempo. É um baita banco. Comprovado no tempo. Deixa eu ver quantos anos tem o Itaú. Quantos anos tem o Itaú? O Itaú tem 16 anos. Não, Itaú Unibanco. Quando o Itaú faz 100 anos? Aqui a notícia... Cara, sei lá quantos anos tem o Itaú. 2024, então o Itaú tem 101 anos. Ó, quando foi criado o Itaú? Então, o Banco Itaú foi criado em 1945. 2 de janeiro de 1945. E aí, esse banco... Não deu nem 100 anos ainda, né, gente? Tá viajando a maionese. Então, 1945. Olha quantos anos a gente tem o Itaú. Volto a dizer, não tô falando em rentabilidade. Aí hoje ele te oferece um produto que é o cofrinho do Itaú. Que ele pegou essas ondas do cofrinho e eu acho que ele veio muito bem. Ele veio muito bem na estratégia, pegou um nome já que já tá consolidado, usou a mesma estratégia e hoje ele usou a poupança, seria o cofrinho, né? Não, acho que poupança ainda dá pra gente aplicar. Ainda dá pra fazer essa furada que é aplicar dinheiro em poupança, gente. Sinceramente, é uma furada colocar dinheiro em poupança hoje em dia com uma taxa Selic tão alta. Ó, cofrinhos. O cofrinho a gente consegue criar, faz toda a funcionalidade que tem numa digital. Porque a gente tinha o Metas do IT, e aí o IT foi descontinuidade, então foi todo mundo pro Itaú, e o Itaú criou esse produto, que é o quê? É um rendimento líquido, é o mesmo produto, é o mesmo carro, só que aquele só não diz. Só que assim, ó, é um título emitido pelo Itaú. Ó, como funciona? É que assim, ó, a gente não tá acostumado a olhar as entrelinhas. Qual é o título que tá. Quem é que tá emitindo o título para dar essa rentabilidade das caixinhas? A gente não olha isso. Ó, como funciona, o que acontece no término, o que acontece no atingir o valor, como funcionam os cofrinhos, eles não dizem de onde é o título. Mas provavelmente, ó, a gente 100% do Itaú. Ó, o valor guardado é um investimento de um CDB do Itaú. Com rendimento 100% CDI. Então é um produto bom no banco que tu tem e tá autenticado pelo Itaú. E aí volta a pergunta. Segurança. Tu ia botar no Nubank, Inter, Mercado Pago ou tu ia pro Itaú? Depois essa do Banco Master, eu tô ressabiado com essas fintechs. Eu prefiro botar no certo do que no duvidoso. Vou perder uns 5% ao ano de diferença. Não é 5%, né? 5% do valor da Selic ao ano, que isso representa quase nada perto do risco que eu vou tomar, eu deixo meu dinheiro no cofrinho do Itaú. É apenas a minha opinião, eu quero saber a tua. E se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!